para você ficar mais alegre. Está dizendo, Deus em mim é aquilo. E vai acontecer, sabe? Segunda-feira eu vou começar o regime. É agora, não tem mais tempo. Então nós estamos cheios de vazios. Mais vazio do que... Muito mais vazios. Tanto é que quando você vai ver o átomo, você entra, chega uma hora, não tem nada. Sabe o que tem lá embaixo? Os físicos dizem o que é a matéria. Eles falam assim, matéria são nodos de ressonância. Traduzindo em miúdos, a matéria é música. Isso que é a matéria, é som. É o som de Deus inicial. Acabou. Tudo vira som, sabe? E por isso que a gente tem que não fazer concessões de ouvir determinadas músicas, que você sabe que elas têm uma intenção ruim. O que você está pondo dentro de você aquela intenção? Não é assim, estou só ouvindo, não existe estou só ouvindo. Se a música entrou dentro do seu ouvido, escuta só, aqui do ouvido até o intestino tem um nervo chamado nervo vago. Tudo que você ouve passa por todos os órgãos. Então você põe a música no fígado, põe no estômago, põe nos rins, põe nos pulmões. É isso que você quer? E é interessante porque dentro do ouvido tem um caracol, né? Que ouve. Então o Padre Vieira dizia assim, né? A gente ouve e enrosca tudo que... para falar tudo torto. O que você ouve, né? Porque você tinha que tomar cuidado com o que se fala. A palavra é muito poderosa. Na Grécia, Pitágoras é que na verdade possibilitou hoje você ouvir música no celular. Que ele transformou a música em números, em matemática. Foi ele que ajudou a criar as escalas, né? Todas as escalas, as oitavas, etc e tal. Então a gente tem hoje música tocada em algum lugar em virtude do Pitágoras. E ele tinha naquela época uma sociedade, uma comunidade chamada a Sociedade de Cretona. Vai, daqui a pouco vem. E tinha uma regra para você lá. Você tinha que ficar 5 anos sem falar. Uau, hein? Desafiador, hein? Uau, 5 anos. Depois de 5 anos, você não podia falar numa sala, você tinha que ir pelo bosque e falar no bosque. Olha só, interessante, né? Que você tinha que estar em todo aquele aparato, sabe, de energia. E assim, o melhor lugar para você meditar, sabe onde que é? Num bosque de eucaliptos. Porque a temperatura, ela nem é fria nem é quente. Mas você falou daqui, né? Falou, primeira vez que nós vamos fazer uma live com o clima agradável, não é isso? Exato. Mas hoje é 8, eu agradeço por ter vindo no dia 8. No episódio 8, 62, né? Episódio 8. Nós temos vários 8 dentro de nós. Esse ano é um ano muito especial, porque é um ano 8. Que é 2024, né? 2 mais 2 mais 4. Por isso que eu estou fazendo agora, no dia 25, agora na quinta-feira, né? O ano coletivo. Eu estou fazendo um webinário do 8º chakra. Porque é o ano 8. E o 8º chakra é o único que tem 8 pétalas. Nós temos vários 8. Olha, nós temos aqui um 8 que pega o chakra da cabeça e o chakra da base, ou chakra raiz, que é no final da coluna. E o 8 se faz o nexo, quando eles se encontram um com o outro, né, o 8, no coração. Então nós temos esse 8 de energia. Ele vem lá de baixo, volta para cima e volta. Fica fazendo esse 8. Esse é o 8, vamos dizer assim, material. Nós estamos aqui fazendo transfusão de energia através desse 8 em todos os chakras. É uma transfusão de energia diária. Então, se eu estou alegre, eu vou botar alegria em tudo. A gente precisa ter, sabe a coisa mais importante que eu vejo na espiritualidade? Responsabilidade. Eu vou servir água para alguém. Eu pego a água, pego o copo e falo, quer tomar água? O que eu estou fazendo? Eu não estou servindo água. Eu estou servindo as emanações dos meus dedos. Isso significa que se eu estou com raiva, eu vou servir para você água com raiva. Ou com alegria. Olha a nossa responsabilidade. Eu fiz um vídeo que é o seguinte: formigas podem carregar um elefante. O que significa isso? Se todo mundo que entrasse no hospital
quem vai lavar o chão, quem vai varrer, quem vai trocar a cama, quem vai colocar cada coisa no quarto do hospital, a pessoa entrasse dizendo assim, essa pessoa vai ficar curada, ela ficaria. Então são as formigas que se juntam e carregam uma força enorme que é o elefante. Mas como não há esse cuidado, só algumas pessoas que porque são pessoas boas, sentem no coração e chegam lá e desejam que a pessoa fique curada, ajudam na cura. Porque você está impregnando as partículas que estão em volta. Você quer prosperidade, vá num lugar próspero, nunca vá num banco, o banco não é próspero, ele tira seu dinheiro. Um lugar próspero assim, que todo mundo vai, que gosta, que é generoso. Eu às vezes vou em Santos, lá num posto, que é fantástico. E no Japão, quando você falou isso. Eu fui pra lá, eu senti exatamente isso. Essa é uma loja, é um posto de gasolina e tem uma loja de conveniência. Ele é o campeão de vendas no Brasil. É impressionante, aquilo é grande e tal. Você vai lá, se quiser almoçar, você come salmão grelhado no posto de gasolina. É um negócio inacreditável, é muito bom e é um preço excelente e generoso. O dono é o Ricardo, uma pessoa que eu tenho o prazer de conhecer. Ele é generoso, sempre são porções grandes, sabe? Então assim, você sente ali prosperidade. É um dos lugares que você está precisando de prosperidade, fica lá um pouquinho, que você vai... Quando você respira, o que você respira? Oxigênio. Tem mais um elemento, prana, que é energia. Oxigênio sem prana não é nada. E você ainda aspira o quê? Aspirar, o que é aspirar? Ser feliz, ser alegre, ser próspero. O que você está colocando para dentro de você quando você respira? Isso é tão sério que, veja só, eu tô aqui, então eu vou respirar. Eu vou ter que soltar o ar, não vou? Como é que eu solto? Então, aqui começa tudo. Olha só, se eu inspiro, vamos dizer que eu estou contando 1, 2, 3, 4, 5, inspirei. Aí vou soltar 1, 2, 3, 4, 5, não é bem assim. Então, por exemplo, se você estiver estressado, o que você vai fazer? Você inspira muito e solta pouco. É ou não é? Sim. Então você está sendo egoísta. Olha o que você está pondo, a aspiração para dentro de você. Egoísmo. O egoísmo você quer só para você. Então você perde prosperidade, perde saúde, perde um monte de coisa. Uhum. Em compensação, quando você está bem, o que você faz? Você inspira e solta devagar. Então você expirou mais do que você inspirou. Você está fazendo um ato de bondade. Simples assim. Então como é que começa a sua vida espiritual? Quando você respira. A qualidade da nossa vida está diretamente ligada à qualidade da nossa respiração. Se você só respirar, puxando mais do mundo e dando menos, você não vai ter mais felicidade. Não vai... Porque o universo, ele compartilha. E se você for egoísta, querer só para você, o que é a causa da corrupção? Egoísmo extremado, você só pensa em você. Sempre o problema é o egoísmo. O egoísmo é falta de amor. O egoísmo é gerado pelo medo. Quando você pensa só em você, você está com medo. Por isso você só pensa em você. Então, nós estamos falando da peneira. Nosso corpo é uma peneira, certo? Cheio de vazios. Aí você decide com o que você preenche os vazios. Com medo ou com amor? Só tem isso no universo. Na verdade, só tem um amor. O medo é quando você apaga o amor. O medo não existe como energia. Você que apaga a luz e fica na escuridão. O medo é isso. O medo é exatamente isso. O amor, onde há amor não tem medo. Se há medo não tem amor, é apego, é outra coisa, sabe? O medo, então, ele é o antônimo do amor? A gente pode colocar como tal. E, Américo, lá embaixo a gente estava conversando sobre como que os pensamentos surgem, né? E é consenso da sociedade que os pensamentos surgem na cabeça, né? Na mente. Mas você falou que os pensamentos começam no coração. Começa no coração. Gostaria que você falasse um pouco. Agora, se você não der atenção ao seu coração, você vai pensar só com a cabeça. E o pensamento que vem da cabeça é pobre.
Ele é pobre, ele é muito mais egoísta, ele julga, e do coração não. Então a gente tem que aprender a buscar no coração, a não ter pressa de sentir e aprender a sentir. Hoje nós estamos recebendo essas cargas, eu falei há pouco, né? Existem antenas físicas e antenas espirituais todo dia emitindo coisas. Só que você pode decidir aceitar ou não. É como você escolher um programa, um filme na TV. Você escolhe o filme, não escolhe? Mesma coisa, você está recebendo essas energias, você está aceitando ou não? Esse é o ponto. Quando você decide pensar com o coração, você vai amar melhor com a cabeça. Mas é uma decisão? Total decisão. Todo dia, quando você levanta, os primeiros, isso é provado cientificamente, os primeiros 15 minutos você decide o seu dia. Então, se você chutar a cama, brigou com a mulher, ou tá pensando já, pô, de novo vou lá falar com aquele meu chefe, aquele meu colega de trabalho, vai me atazanar. Nos primeiros 15 minutos, você decide a qualidade do seu dia. Se você acordar bem com você, olhar no espelho e falar, hoje vai ser o meu melhor dia, ele vai ser. Numa live eu dei para as pessoas uma coisa muito simples. Diga todo dia assim, hoje é o meu melhor amanhã. Hoje, não é amanhã que é o meu melhor hoje. Hoje é o meu melhor amanhã. Quando você determina isto, as coisas começam a acontecer para você. Mas você pode pedir ajudas. Eu vejo as pessoas muito tristes. Eu gravei um vídeo que dá um mantra para você ficar mais alegre. Ananda Rum. Podemos até fazer, né? Podemos até fazer. Se as pessoas quiserem fazer, eu recomendo o seguinte, ó. Eu dei até ontem essa conexão. Põe o polegar no meio das 3 falanges aqui, na falange do meio, ó. Tá certo? Isso aqui é uma conexão com as 2 mãos. Isso é uma conexão fisioneural. O que ela faz? Ela manda um comando para o sistema nervoso central e você vai se sentir muito mais autoconfiante. Você vai se sentir mais corajoso com você. Então, deu medinho de alguma coisa, faz isso aqui, põe no bolso até ninguém ver. Se tiver em algum lugar, segura aqui. Você vai ver que tem que pelo menos ficar 4 minutos, que é o tempo que precisa para passar no feixe nervoso aqui da coluna, tá? 4 minutos. E depois você tem que falar, porque até para criar a terra, Deus, na verdade foram os Elohim, falaram, faça essa terra, faça a água, tiveram que falar. Então, vamos fazer juntos. Ananda Rum, Ananda Rum. Pessoal, é para falar. Só pensado não adianta nada, entendeu? Vamos lá. Ananda Rum, 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 Ananda Rum. Fizemos 12 vezes, é rapidíssimo. E você pode ir fazendo andando, tomando banho. Você foi mudando de tom em alguns momentos. Tem alguma explicação? Para captar a mente de vocês, porque vocês estavam ficando dispersivos. Só por dar um... Mas o ritmo dos mantras, ele deve ser assim. É uma espiral ascendente. Você vai acelerando um pouquinho por cada vez, porque ele não é uma repetição. Ele é uma evolução. Eu até elogiei aqui, porque vocês têm aqui o seu podcast, você tem que subir as escadas, né? Isso. E a gente usa sempre a imagem de subir a montanha. Porque a própria palavra, eu estava falando para ele, a palavra compreensão em inglês é understanding. Você se levanta. Você precisa se levantar, você precisa ir para o alto da sua consciência para você aprender algo, compreender algo. Se ficar embaixo, na densidade, você não aprende, né? Então é legal esse ato de subir aqui, parabéns para vocês, porque já cria uma condição. Todos os grandes mestres foram para a montanha meditar. Jesus, Elias, Moisés e vai mais um monte. Por que eles foram? Porque tinha a realidade, você saía das energias baixas, ia para o alto, e também para mostrar para as pessoas que é preciso elevar a consciência. Por isso que todas as pessoas que estão juntas conosco na montanha da luz, são alpinistas da luz. Eu falo, lá a gente não sobe em fila indiana, a gente sobe em ciranda, todos juntos no mesmo nível. Ciranda, é diferente a subida.
Porque hoje você não evolui se você não ajudar alguém a evoluir. Acabou o egoísmo, se você quer evoluir. Se continuar no egoísmo, você não vai evoluir. É simples assim. É colocar a luz em movimento. Durante o dia você tem centenas de oportunidades de evoluir. Pequenas coisas. Alguém fechou você no trânsito, joga luz para ele, não fica xingando, não fica irritado. Eu toda vez que estou atrasado no trânsito, eu dou passagem para um monte de gente. Porque é uma maneira de você trazer a luz para você. Se você está atrasado e aí você começa a ficar egoísta, pensar só em você, aí você fala, não, mas você tem o direito, você está atrasado. Não tem não. Sai cortando todo mundo. E aí sempre eu chego no lugar que eu devia chegar naquele horário, eu chego 10 minutos atrasado, a pessoa que eu tinha que conversar chega 15 minutos atrasado. Então, você cria uma sincronicidade maravilhosa e dá tudo certo. E, Américo, o que você acha que aconteceu com o passar da humanidade para a gente chegar nessa situação que a gente está hoje? É cíclico. Nós já tivemos na Terra idades de ouro, onde as pessoas tinham uma consciência altíssima. Aí sempre chega e dá outra ideia. E os outros têm a oportunidade de ir atrás ou não. A humanidade tem ido atrás. Então, assim, várias eras de ouro foram corrompidas pelo ser humano. Quando você vê toda a história que na Índia, principalmente, eles têm muito viva neles, que é de Shambhala, a cidade sagrada. Então, veja só, houve um tempo que a Terra ficou quase sem luz, praticamente sem luz. Quando um planeta fica totalmente sem luz, ele explode. Porque não tem mais razão de existir. A luz é tudo, né? Então, a Terra... A estrela morre e exatamente, apaga a luz, né? Exatamente. Então, a Terra estava totalmente sem luz e a humanidade ia sucumbir. Aí teve um ser de muita luz, chamado Sanat Kumara, porque nós temos a luz dentro do nosso coração. É a luz. Só que, por exemplo, quando você fica com uma raiva intensa e xinga e bate, aquela luz, quase apaga. Então, a nossa vida, o nosso crescimento dessa chama trina, que ela tem 3 plumas, né, está diretamente proporcional à sua paz interior. Então, quando esse mantra do ano que foi dado, foi para a paz. E é simples, é assim: eu sou a luz que emana a paz. Isso foi dado pelos mestres, pelos seres de luz. Então, é o mantra, apesar de ser em português. Quando eu digo eu estou dizendo Deus em mim é. É uma outra coisa que eu também repito nas entrevistas. É o I am, né? É o I am, que é o A1, que é o Amém. Tudo isso tem a mesma raiz. É o Amin dos muçulmanos. Tudo tem a mesma coisa. Tá? É interessante, é muito interessante. Que Jesus Cristo falava muito, eu sou, né? Claro, porque ele estava dizendo que o Pai nele era. Então, quando você diz eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Você vê um dos mantras poderosos. O meu vídeo que tem mais de visualizações é os mantras que Jesus falou e você não percebeu. E um dos mais fortes que ele disse foi: eu sou a ressurreição e a vida. E aí você pode utilizar, porque ele deixou impregnado isso aí. Não é, quando você fala o que Jesus falou, não é só uma repetição intelectual. Você acessa aquela energia. Você acessa. Então, assim, é um campo eletromagnético que está disponível. Ele ficou disponível na Terra até hoje. Jesus continua disponível, percebe? Tudo aquilo que ele disse ficou impregnado. Então, quando você fala, eu sou a ressurreição e a vida do meu estômago, por exemplo, em múltiplos de 3, tá? Sempre em múltiplos de 3, você está trazendo a energia da cura para você. Ou qualquer outra situação que você queira fazer. Você está declarando o eu sou. O eu sou é de grande poder. Por isso que eu vou repetir, porque eu falo isso todas as vezes. Não deixe perto de você alguém falar eu sou uma coisa que não seja positiva. Porque senão você está dizendo Deus em mim é aquilo. E vai acontecer. Então para quê? Você colocar uma hipótese dentro de você que você não quer. Para quê? Muito bom. Pegando esse gancho do eu sou, né?
Acho que uma característica muito forte em Jesus era a humildade, né? Total. E é muito difícil hoje, na nossa geração aqui, as pessoas serem humildes. Por que é tão difícil cultivar essa virtude dentro? O medo. A pessoa, por medo, fica agressiva. Sabe, quem tem poder não precisa demonstrar. Quem demonstra não tem poder. Então, se você grita, se você bate na mesa, você diz que é forte, você não é forte. Você precisa dizer tudo isso. A pessoa que tem a força é interessante, né? Porque, mais uma razão, por que nós estamos fazendo esse binário agora no dia 25, né? O arcanjo que cuida desse chakra é o Uziel, que significa a força de Deus. Então é interessante, porque no Star Wars, você falava assim, eu tenho a força. Acho que todo mundo que assistiu também quis dizer uma hora, eu tenho a força para enfrentar alguma coisa. E olha que no chakra, no oitavo chakra, é exatamente a força. Aqui que se acessa a força de Deus. Olha que coisa incrível, né? No coração. Não, é o chakra do lado do coração, é o oitavo chakra. Ele tem ligação com o chakra do coração, mas é o outro chakra. E é fundamental para que a gente esteja com uma energia bem mais elevada neste ano. Este é um ano de grande provação para todos. Ou seja, você não precisa ter medo, mas você tem que ter responsabilidade com todas as energias que você emite. Não dá para dizer, depois eu faço. Não, segunda-feira eu vou começar a fazer mantras. Não existe isso. Sabe, segunda-feira eu vou começar o regime. É agora. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo para perder tempo.